criou tudo, não para aumentar a sua glória, mas para manifestar a sua glória. E sendo Ele o Criador de todas as coisas, somente Ele deve ser adorado. Acompanha comigo. Paz do Senhor, meus irmãos. Chegamos a mais uma aula de número 6, a doutrina do culto levítico. Mais uma aula da nossa lição, santidade, serviço e adoração, os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. Antes de mais nada, se você não é inscrito no nosso canal, está passando agora por aqui, se inscreve no nosso canal, deixa sua curtida se você gostar, o seu joinha, se inscreve e o nome do Senhor vai ser exaltado e louvado. Antes de nós começarmos a nossa lição, quero dizer que toda a honra, toda a glória seja dada ao meu Deus que está no céu, meu Deus Espírito Santo que está aqui, e o nosso Pai Criador de todas as coisas. Toda a honra e toda a glória seja dado a Ele. A nossa lição de número 6, que fala a doutrina do culto levítico, o nosso texto áureo que está no Salmos de número 24, primeiro, diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aquele que neles habitam. Salmos de número 24 está o nosso texto áureo. A nossa verdade prática de hoje diz assim: tudo quanto existe pertence ao Senhor, e ao Senhor deve ser consagrado primeiramente o nosso ser. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Levítico, capítulo 9, do versículo 1 ao 14. O objetivo geral da nossa lição diz assim: para explicar tudo quanto existe pertence ao Senhor, e ao Senhor deve ser consagrado primeiramente o nosso ser. O nosso objetivo específico diz assim: saber que a terra é do Senhor, mostrar que os animais e os vegetais também são do Senhor e compreender que o ser humano é do Senhor. A nossa introdução aqui diz assim que o crente israelita deveria conhecer 3 verdades. A primeira: tudo quanto existe foi criado por Deus. A segunda seria: sendo Ele o Criador de todas as coisas, somente Ele deve ser adorado. A terceira coisa diz assim que tudo quanto há deve ser consagrado ao Deus único e verdadeiro. Essas 3 coisas o crente israelita deveria conhecer, porque se eles observassem, como diz na nossa introdução da nossa lição, que se eles observassem esse princípio, o povo de Israel ia se ver livre dos requisitos da idolatria do Egito. Muito bem, a gente sabe que Deus criou todas as coisas quando lemos lá no Gênesis, Criou os céus, criou a terra, criou os homens, os animais, os anjos, as estrelas, o universo, enfim, tudo que existe foi criado por Ele. E se o povo de Israel observasse toda essa beleza, esse poder de Deus, observasse esses princípios, o povo ia se ver livre dos requisitos da idolatria. Antes da gente entrar nos nossos tópicos, para a gente encerrar a nossa introdução, eu gostaria de deixar uma palavra no livro de João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. O ponto 3, no versículo 3, que é a nossa chave, diz assim: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada que foi feito se fez. Para a gente iniciar nossa aula, a gente já sabe muito bem que tudo foi feito por Ele, pelo nosso Deus, E se não fosse Ele, nada do que foi feito tinha se feito. Então temos que compreender que todas as coisas foi feita para Ele. Tópico de número 1 fala que a terra é do Senhor. As mensagens do Gênesis, do Êxodo, mostram que Deus, sendo o Criador dos céus e da terra, tem de ser adorado por tudo quanto existe e por tudo o que temos.
Nosso ponto de número 1 diz assim: Deus é o Criador dos céus e da terra. Se o Gênesis mostra que Deus criou tudo quanto existe, Levítico reivindica os israelitas a consagrarem tudo ao Senhor, né? Ao mesmo tempo, exorta-os didaticamente por meio de oferta e de sacrifício. E o principal, que nenhum ídolo pode ser honrado como o Senhor nosso Deus. Como falado anteriormente, Gênesis vai dizer a beleza daquilo que Deus criou. Lá quando a gente vê lá até o 7º dia, o 6º dia, dizendo melhor. Perceba-se que Deus criou o grande universo que existe, tudo que existe foi criado por Deus. Assim como é grande também o seu amor que Ele criou pelo universo, também é grande o seu amor para conosco, né? Eu acredito que você já fez isso quando você olha a terra, o céu, as chuvas, as estrelas. Quando a gente olha e para pensar, a gente começa a dizer assim: nossa, como é grande Deus! Como será que é a mente de Deus para fazer isso nos tempos certos, nas horas certas, acontecer tudo conforme acontece? Nesse ponto, quando a gente vê a grandeza de Deus, a gente de uma certa forma pensa em amar a Deus cada vez mais, né? Essa é a ideia que Deus diz ao povo, para que eles vejam a beleza da sua criação. E se eles pudessem ver esse requisito, a beleza de Deus, o poder de Deus, eles não iam honrar a ídolos, somente a Deus pelos seus feitos, né? Quando olhamos e vemos que Deus faz todas as coisas, isso nos incentiva a amá-lo cada dia mais. Como dito na lição anterior, diz que o princípio da santidade é amar a Deus. De uma certa forma, se a gente observar as grandezas da criação que Ele fez, a gente passa a amá-lo. E quando a gente passa a amá-lo, os ídolos não têm lugar no nosso coração e andamos em novidade de vida. Nosso ponto de número 2 diz assim: Deus é o libertador de Israel. Mais abaixo, nosso ponto de número 2 diz assim: que os filhos de Israel devem saber que Deus é o libertador do seu povo, e por esse motivo nenhum israelita poderiam comparecer ao Senhor de mãos vazias. Percebe-se que quando os israelitas saíram da terra do Egito, como diz na nossa lição, desde a primeira lá, a gente sabe que saiu com o povo um grande número de pessoas. Muitas pessoas saíram, e muitas dessas pessoas foram as causas constantes de problema, né? Que encabeçaram grandes rebeliões, né? A gente vê que todos os dias, praticamente, quase todos os dias, o Senhor fazia grandes milagres. O povo foram testemunhas daquilo que Deus fez, né? Só que o povo que via milagre de Deus, eles não eram agradecidos a Deus, e muito menos piedosos, né? Pelo tanto que Deus fazia, né? Ao contrário, deles deveriam ser amorosos, piedosos, gratos a Deus, eles eram murmuradores e instigavam o povo a blasfemar contra Deus. E como diz a nossa lição, que Deus, né, como a gente leu aqui, somente Ele é o libertador, então o homem, como reconhecimento, não poderia de maneira nenhuma chegar de mãos vazias. Queria deixar um versículo para vocês no livro de Êxodo 23, no versículo 15, que diz assim: as festas dos pães sem levedura guardarás, 7 dias comerás os pães sem levedura, como eu ordenei, no tempo do mês de Abibe, porque nele saíste do Egito, e ninguém comparecerá vazia perante mim. A gente sabe, quando a gente lê esse texto, falando a respeito da festa que celebrava durante a colheita do trigo, né? Durante esse período, 3 festas eram observadas, ou seja, a Páscoa, os pães sem levedura e as primícias. A gente sabe que todas essas festas tipificavam a Cristo, como a gente leu aqui no versículo 15, ou seja, a crucificação, a vida perfeita, a ressurreição, e também diante de todos esses feitos que Cristo fez para nós, o homem não poderia chegar e se apresentar a Ele de mãos vazias. Nosso ponto de número 3 diz assim: Israel é o templo
de Deus. Levítico capítulo 20, versículo 26, vai bater a mesma tecla que a gente está falando faz dias, dizendo assim: portanto, ser-me-ei santo, porque eu sou santo, e vos separei para ser meus. Nada mais Jesus diz que Israel deveria pertencer ao Senhor, exclusivamente ao Senhor, e este dever deve ser atendido por nós hoje cristãos. Aqui mais abaixo, que o objetivo de Levítico também era conscientizar Israel da sua vocação divina, ser conhecido como comunidade de adoração por excelência ao Senhor. Como dito em aulas anteriores, a ideia de Levítico era conscientizar o povo da sua vocação divina. Tanto que foi lido nas nossas aulas anteriores, dizendo que Deus era santo, santo. A ideia do povo era manter um padrão de comunidade de excelência, fazer o melhor a Deus e não de aparência. Ontem eu estava pregando na minha igreja, a qual eu pertenço aqui, e hoje estava falando a respeito de Mateus 25, onde fala de 10 virgens, ou seja, um povo dividido em duas classes. Todas elas tinham lâmpadas, se a gente perceber, mas somente 5 tinham lâmpadas e azeite, ou seja, todos tinham lâmpada. Quem tem lâmpada tem aparência, Agora poucos tinham lâmpada e azeite. Quando fala lâmpada e azeite, fala de adoração, santificação, perfeição, excelência. E é exatamente isso que Deus queria do povo e quer de nós também, Somos templo de Deus, e como fala no final do nosso ponto de número 3, a comunidade tinha que ser conhecido como a comunidade de adoração por excelência ao Senhor. Nosso síntese do tópico 1 diz assim, que a terra foi criada pelo Senhor e por isso pertence a Ele. Nosso tópico do número 2 vai dizer assim: os animais e os vegetais são do Senhor. A teologia do Levítico mostra a criação como servo do Senhor. Por essa razão, os animais e os vegetais de Israel não eram adorados, mas serviam para adorar a Deus. Nosso ponto de número 1, do nosso segundo tópico, diz assim, que os egípcios não faziam distinção entre a criação e a criatura, e muito menos estavam preocupados em distinguir os animais limpos e impuros, por isso adoravam tanto o boi, o crocodilo, o falcão, o gato e etc. E aquele número de animais que os egípcios tinham como deuses. Imagina que na história egípcia antiga, para a gente falar a respeito do nosso tópico, lá no tempo Egito das histórias, tinha um touro sortudo naquela época, que ele era tratado como um deus, Tinha um touro lá que eles chamavam ele de o deus Apis deles lá, Acreditavam que era um animal divino, da criação de Deus, Esse touro sortudo tinha umas festas para ele, tanta coisa, Ou seja, o povo não sabia distinguir o que era Deus criador e a criatura, E como foi lido na lição, não só o touro, mas todos os outros animais que a gente viu aqui, seriam deuses. Olha que vida incrível que esses animais tinham, E quando esses animais morriam, eles eram enterrados como um rei. Tinha um enterro de um rei, e logo após era escolhido outro animal, e começar toda esta rotina novamente, Aí a nossa lição vai dizer assim no finalzinho do tópico 2.1: eis porque Deus, ao punir o Egito com 10 pragas, mostrou quão inúteis eram aqueles deuses, os animais, Aí certo dia eu estava escutando uma pregação do nosso pastor Eliseu Rodrigues, grande homem de Deus, e ele falava alguma coisa sobre isso, inspirado por Deus, Ele lembra lá do Pentateuco, das pragas, como diz a nossa lição, que Deus envia as rãs, daí Deus multiplica as rãs e mata as rãs. Era a mensagem de Deus dizendo para ele: o que para vocês é um Deus, para mim é somente uma praga, Aí se conclui o ponto de número 2 da nossa lição. Os animais e a adoração a Deus, Aos contrários dos egípcios, os israelitas não se davam ao culto dos animais,
mas se entregavam em sacrifício ao Senhor, né? Para a gente falar da nossa lição, diz assim, é melhor a gente dizer que os israelitas que amavam a Deus de verdade, né, não se davam ao culto dos animais, né? Eles sabiam distinguir entre a criatura e o Criador, né? Perceba-se que no começo, lá no Gênesis, Deus diz para o homem para que ele dominasse sobre os peixes, sobre as aves, né, sobre todos os animais da terra. E a gente entende que os animais é muito inferior aos homens, né? Quando Deus criou o homem, através de Jesus também, feito o sacrifício na cruz, somos imagem e semelhança de Deus, né? Somos criaturas, somos filhos de Deus. A ideia de criar o homem foi para exaltar a Deus, né? Então os verdadeiros israelitas que amavam a Deus sabiam distinguir entre as criaturas e os animais e não se davam culto aos animais, mas somente a Deus, né? E o final do nosso ponto 2 diz que nesse sentido o povo de Israel sabia que os animais não eram deuses, né? E sim criatura de Deus. Agora o ponto de número 3, os vegetais e a adoração a Deus, fala assim que se por um lado a lei de Deus preconiza a preservação da natureza, por outro lado condena a idolatria à natureza, como acontecia em algumas práticas e culturas cananeias no período de apostasia. Em Israel, os frutos deveriam servir para louvar e enaltecer a Deus. Falando neste ponto, a gente sabe que algum tempo atrás, tudo o que sabiam sobre as religiões cananitas vinha das descrições lá do Antigo Testamento que a gente lê. Os estudiosos acreditam que os cananeus adoravam uma família de Deus. Como a gente vê o caso lá de Baal, né, que era conhecido como, entre aspas, né, o grande deus da fertilidade, né, eles adoravam a ele na ideia de que iam ter uma colheita próspera, uma colheita farta, né? Edificavam, o erro deles, edificavam os lugares altos, né? Imagens e bosques e colina, né? Debaixo de toda árvore frondosa para oferecer sacrifício a ele, Baal, Astarote e tantas séries de Deus. Mas a gente, como lê os salmos do nosso texto áureo, a gente vê lá que a terra foi criada por ele, né? E se ele é o criador da terra, né, como diz a nossa lição inteira, de tudo que existe nela, se a terra foi criada por ele, então não é para oferecer sacrifício a deuses pagãos, né? A terra foi criada por ele, então pertence a ele, né? A síntese do nosso tópico de número 2 diz assim que os animais e os vegetais foram criados pelo Senhor e pertencem a ele. Nosso tópico de número 3 vai dizer assim: o ser humano é do Senhor. A teologia do Levítico preconiza a sacralidade da vida humana como imagem e semelhança de Deus. Em Israel, ao contrário das culturas cananeias, estava proibido o sacrifício humano, pois o verdadeiro sacrifício a Deus é um coração humilde e contrito. O ser humano é a imagem de Deus. O livro de Levítico corrobora a teologia do Gênesis ao mostrar que o ser humano foi criado por Deus. Mais abaixo no nosso ponto de número 1 diz assim: nem marcas nem tatuagens era admitida. O ser humano só agradará a Deus se buscar a excelência divina em toda a sua maneira de ser. Como dito, o ser humano foi criado por Deus, portanto havia vários dispositivos visando a promover o ser humano, que era obra-prima das mãos de Deus, né? A gente sabe que, como fala o nosso tópico, nossa lição, ponto 1, agora que o ser humano, né, foi criado por Deus, foi conhecido como criatura de Deus. Por esse motivo, os israelitas eram intimados a cuidar do seu corpo, tanto interior como exterior. Hoje há uma briga grande de teólogos a respeito de marcas e tatuagens, né, que sabemos que não vai acabar nessa aula, né? Talvez vamos ficar velhinhos e essa briga vai continuar. Praticamente eu, John Michael, né, eu prefiro um dia chegar no céu
e Deus falar para mim: você não precisava ter feito tanta coisa, tudo isso, né? Deixar de talvez fazer uma marca, uma tatuagem, alguma coisa parecida, do que eu correr o risco de levar um ponto negativo com Deus. Mas a Bíblia é bem clara em dizer, e isso a gente não pode negar, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O nosso ponto de número 2 vai dizer assim que a vida humana é sagrada. O crente israelita, o crente israelita é exortado a ver a vida humana como sagrada, né? E por isso não poderia, sobre hipótese alguma, consagrar sua descendência aos ídolos, né? O nosso tópico já está dizendo assim, perceba o principal do nosso tópico, diz assim, que o crente israelita, né? Nosso tópico está dizendo assim que não era qualquer um, era o crente israelita, né? Ele era exortado a ver a vida humana como algo sagrado a Deus, né? Não poderia muito menos dar a sua descendência a ídolos. Quero ler para vocês Levítico, capítulo 18, versículo 21, que diz assim: e não darás a tua descendência para fazer passá-lo pelo fogo perante Amaleque, né? Este ídolo era conhecido como uma abominação dos amonitas e foi associado com sacrifícios, né, de filhos no fogo. Neste mesmo versículo fala para não profanar, né, o nome do teu Deus, o nome de Deus, eu sou o Senhor, né? A ideia é que em nenhuma circunstância os seus filhos deveriam ser oferecidos a ídolos em sacrifício, que isso era uma prática abominável dos pagãos, né? A nossa lição agora, no final dela, vai dizer assim: portanto, toda a nação de Israel, como propriedade exclusiva do Senhor, né? Nação de Israel que era propriedade exclusiva do Senhor, ao Senhor tinha que ser consagrada, tem que ser consagrada. Nosso ponto de número 3 diz assim: o ser humano é servo e adorador a Deus, né? Sendo Israel o povo do Senhor, deve por conseguinte dedicar-se totalmente ao serviço divino, oferecendo-lhe sacrifício, né? E celebrando seus grandes feitos e adorando na beleza da sua santidade, né? Percebe-se uma coisa: se eu sou cristão, eu tenho que me consagrar a Deus. Não consigo ser cristão se eu não consagrar a Deus. Como eu vou dizer que eu sou de Deus se eu vivo para o mundo, né? Como falamos nas aulas anteriores, a palavra cristão vem dos pequenos cristos. Como que pequenos cristos eu sou na terra, né? Se eu não me dedicar inteiramente a Deus e não adorá-lo na sua beleza, da sua santidade. A ideia do povo é que eles, por ser o povo peculiar de Deus, povo escolhido de Deus, deveriam celebrar as suas grandezas, oferecendo-lhe sacrifícios, né? Adorando e celebrando na beleza da sua santidade, né? Alguém pergunta: como que eu vou oferecer sacrifício? Eu estou no tempo da graça, né? Você amar a Deus é um sacrifício. Daí você pegou pesado, né, professor? Amar a Deus não deve ser um sacrifício. Só que o homem vê como um sacrifício porque ele acha muito ruim, muito difícil eu largar as minhas práticas que eu estou acostumado para seguir o que está escrito aqui, ó, aqui dentro, entendeu? Não é um sacrifício, mas se você amar a Deus, vai ser como um sacrifício, porque você vai estar negando a tua carne para aumentar a potência do teu espírito, para se achegar até Deus, né? Para adorar a Deus na sua beleza, da sua santidade. Eu acredito até que, melhorando minha fala aqui, que amar a Deus não pode ser visto como um sacrifício. Esse sacrifício, né, a gente olha lá atrás, a gente vê todas aquelas séries de coisas, a gente fala: não, foi um grande sacrifício. Meu irmão, amar a Deus nunca foi sacrifício. Se quisermos ir para o céu, quisermos adorar a Deus, temos que procurar a sua santidade, né? De uma certa outra forma, eu vou estar parando a minha carne,
né? Nessa ideia de sacrifício que eu falo eu deixar o meu espírito prevalecer sobre a minha carne, né? Amar a Deus nunca vai ser sacrifício. Amar a Deus para nós cristãos, né, tem que ser um privilégio. Ponto 4, mais abaixo, a síntese desse ensinamento está no sacrifício pacífico, com que Israel mostrava a sua gratidão a Deus, ao Senhor. Quanto nós somos exortados a oferecer a Deus, na pessoa de Jesus Cristo, por mediação do Espírito Santo, sacrifícios e louvores. Eu quero deixar uma palavra para vocês em Hebreus, capítulo 13, versículo 15, que diz assim: portanto, ofereçamos por meio dele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios, confessem o seu nome. Devemos entender que podemos louvar a Deus, né? E Ele pode aceitar os nossos louvores devido à cruz. Daí louvor está ligado a sacrificar, né? E como foi lido, isto é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Seu nome é Jesus, né? Que significa Salvador e se refere à sua oferta mesma de sacrifício lá na cruz do Calvário. Por meio da nossa gratidão a Deus, devemos oferecer-lhe sacrifícios e louvores, né? A síntese do nosso tópico de número 3 diz assim: os seres humanos foram criados por Deus e pertencem a Ele. A conclusão da nossa aula, quero deixar para você Colossenses 1,16: tudo foi feito por Ele e para Ele são todas as coisas. Ou seja, eu sou feito por Deus, pelas mãos de Deus, então tem que adorar a Deus. Você é feito pelas mãos de Deus, então você tem que adorar a Deus. E juntando todas essas nossas falas, vamos juntos adorar a Deus. Deus abençoe vocês, até a nossa próxima aula. Que o nome de Deus venha a ser exaltado todos os dias, que o nosso Deus venha a ser o centro da nossa vida, né? Tudo que existe em nós, vamos adorar e exaltar a Deus. Até a nossa próxima aula. Deus abençoe a todos vocês.